Fala pessoal, meu nome é Caio Pacheco, eu estou aqui para mostrar para vocês como que funciona o dashboard da Play Terapia. Para quem não está acostumado, está fazendo o primeiro acesso, é muito importante prestar atenção nesse vídeo. Esse vídeo vai ser bastante esclarecedor. É um vídeo simples, rápido e que vai mostrar um pouco da ferramenta e das funcionalidades da Play Terapia. Aqui eu estou na página de acesso, né, na página de login. Eu vou estar entrando aqui com o meu login mesmo. Como vocês podem ver, esse é o meu login. Aqui eu estou num painel de administrador, porque eu estou como administrador, como se fosse um gerente de clínica, um gestor de clínica, mas o dashboard do gestor de clínica e de um autônomo não tem tanta diferença assim. A diferença é mais nessa parte aqui, né? E como vocês podem ver, que tem convidar novo terapeuta, que é que você coloca o e-mail do terapeuta que já está cadastrado na plataforma. Tem que estar bem claro isso, o terapeuta já tem que estar cadastrado na plataforma. Aqui você vai preencher com o e-mail do terapeuta e clicar no botão enviar. Quando você clicar no botão enviar, ele vai enviar um convite para o terapeuta vai entrar lá com o login dele, vai aceitar e já vai fazer parte da sua clínica. Isso você tem uma gestão de todos os terapeutas que estão na sua clínica. Aqui você pode ver, ó, terapeutas da clínica. Aqui só está o meu nome, mas você teria aqui o nome dos outros terapeutas de acordo com a sua assinatura. E isso é bom para quê? Além de você conseguir administrar a sua equipe, você consegue delegar funções de pacientes. Você consegue compartilhar pacientes, talvez o paciente é atendido por mais de um terapeuta, você consegue compartilhar esse paciente entre vários terapeutas da sua clínica e você consegue acompanhar isso. Você vê as atividades que foram feitas, os relatórios, gerar relatório, conversar com a nossa inteligência artificial sobre a, o paciente. Então é bem bacana e te dá uma gestão assim gigantesca de toda a terapia da sua clínica. Você consegue ver os relatórios, consegue ver as anotações do terapeuta, consegue ver as atividades que foram feitas, né, os jogos. Aqui, como vocês podem ver, temos vários jogos, né? Iniciar a sessão de jogos aqui, a gente tem uma biblioteca com vários jogos que vão estar sempre atualizando para deixar bacana, funcional e com mais jogos, com mais atividades, de acordo com a nossa equipe de jogos, com a nossa equipe de desenvolvedores, que traz esses jogos. Todos os jogos aqui têm uma funcionalidade terapêutica, então isso a gente vai sempre atualizando para estar melhorando a plataforma para vocês. Aqui, vamos lá, vamos no básico aqui. Você entrou na plataforma agora, não tem nada, como você pode ver no meu aqui, nenhum paciente cadastrado ou compartilhado comigo. Eu, então, não tem nenhum cliente, nem tem nenhum paciente aqui. Vamos lá, fazer a criação do primeiro paciente. Vamos fazer aqui, ó, teste. Vamos botar um paciente teste aqui. Vamos escolher a data de nascimento dele. Que você consegue, é bem simples, né? Você vai rolando aqui, você consegue escolher o ano. Vamos escolher um paciente de 2017, março do dia 15 de março de 17. Você vai clicar em adicionar. Quando você fizer isso, como vocês podem ver que o paciente já apareceu. No caso, seria o nome do paciente, a idade dele. Aqui você consegue editar, caso tenha escrito errado ou colocado a idade errada, você clica aqui em editar. Você vem aqui e consegue editar paciente, teste 2. Aí você clica salvar, ele vai salvar, você pode ver que mudou aqui. Então é bem simples cadastrar os pacientes, bem fácil. Excluir também, se você clicar aqui, você consegue excluir o paciente de forma simples e fácil. E aqui você compartilha. Quando você está numa clínica, você tem outros terapeutas aqui. Você clicar em compartilhar, você vai escolher o terapeuta aqui, vai selecionar ele e clicar no botão salvar, como vocês podem ver aqui, esse botão amarelo. E é simples assim, e automaticamente já vai estar compartilhando o paciente com o outro terapeuta que você decidir. Caso você queira também descompartilhar, é a mesma coisa, você vai entrar aqui, né, nesse botão de compartilhamento do paciente, vai clicar, vai tirar a seleção
daquele terapeuta que você quer e vai clicar em salvar. Bem simples, bem intuitivo. Depois da gente ter feito aqui, criado o primeiro paciente, eu vou mostrar para vocês como que faz para fazer um jogo da play terapia, para jogar um jogo com o paciente. Você tem que simplesmente clicar no paciente, tá vendo que ele ficou meio verde aqui, com uma tonalidade diferente, e vai selecionar os jogos. A gente tem os jogos separados aqui como foco em atenção sustentada, memória de trabalho, controle inibitório. Então tem vários estilos de jogos aqui, habilidades socioemocionais. Então você escolhe um desses jogos que você quer fazer com o seu paciente. Isso daí é um olhar do terapeuta. Vamos colocar aqui caçador de formas. Eu selecionei e cliquei em caçador de formas. Aqui eu tenho um nível. Eu não consigo nível fácil, nível médio, nível difícil. Eu posso ir aumentando esse nível de acordo com o desempenho do paciente e que eu achar melhor. Se eu acho que o paciente já tem que entrar no nível médio, eu acho que ele já tem essa capacidade, eu coloco no nível médio, passo o teste, ver se ele vai atender direitinho, mas vamos fazer um teste aqui. Quando eu clico nível fácil, entro no jogo, a criança vai estar jogando. Esse jogo aqui é um jogo simples, mas um jogo muito importante para a atenção. Aqui, clique nos círculos azuis. Então, todos os círculos azuis, as crianças têm que vir rápido. Aqui eu estou no computador, eu estou clicando com o mouse. Se a criança tiver com o tablet, ela vai clicando com o dedo. Por exemplo, se ela clica no amarelo, erra, vai contabilizando esses erros. O nosso sistema inteligente vai contabilizando esses erros. E depois para poder trazer insights e dados importantes para você, como impulsividade, entre outros dados terapêuticos bastante importantes que a nossa inteligência artificial vai estar te ajudando a analisar. Então aqui é só uma demonstração, vou fechar esse jogo aqui. Lembrando que o jogo, para captar a métrica, ele tem que ir até o final, o paciente tem que jogar ele até o final para a gente conseguir captar a métrica dele. Se eu entrar aqui agora ver relatório, não tem nada. Então, vamos colocar outro jogo aqui, jogo Acerte a Topeira. Selecionei o paciente, cliquei, vou botar no nível fácil. A topeira vai aparecendo, eu tenho que ir clicando, né? Aqui eu estou no mouse, vou clicando para acertar. Mas se eu clicar errado, vocês podem ver que vai contabilizando um erro lá. Lá em cima aqui, ó, tem um erro. Ó, eu vou clicando e o tempo vai passando. Quando o tempo parar, o nosso sistema inteligente ele salva todas as métricas que aconteceu nesse jogo que a criança jogou. E cada jogo é estudado, é treinado por especialista para poder trazer métricas que são realmente importantes. Cada jogo ele tem métricas importantes diferentes. Vou dar só um exemplo. Tem um jogo que trabalha memória, outro jogo trabalha controle inibitório, outro jogo trabalha memória de trabalho, entre outras funcionalidades, outras partes terapêuticas. Aqui eu posso jogar novamente, se eu quiser, né? Vou botar no nível difícil. Você pode ver, já vai aumentando a velocidade da topeira, a criança tem que ir clicando, né? Eu estou no mouse aqui, eu estou errando também bastante, mas você consegue colocar no tablet para a criança clicar, que fica numa forma mais interativa do que clicando no mouse. Então, a nossa plataforma permite jogar em tablets, celulares, computadores. É uma plataforma que você consegue jogar em diversos navegadores. Vamos lá. Aí eu acabou de jogar aqui, me dá uma métrica do nível que eu estava, dos pontos e erros que eu fiz. Aí se eu fechar, fechei o jogo. E se eu vir aqui, ó, ver relatório do paciente, eu vou ter aqui a métrica lá, um gráfico dizendo o desempenho dele no jogo, e aqui eu tenho uma pequena análise dizendo, né, do acerte a topeira, a evolução em duas sessões, que no caso são duas partidas, dizendo que teve uma regressão. Realmente eu errei bastante no nível mais difícil. Então isso tudo vai sendo salvo na nossa inteligência artificial e vai tudo ficando ali bonitinho, para depois você poder gerar um relatório bacana e conversar com a nossa assistente. Porque a parte importante e bacana aqui é que a gente tem um assistente 100% para você. Aqui, como vocês podem ver, também tem anotações clínicas. O que são essas anotações clínicas?
Você clica aqui e faz uma anotação sobre o paciente. E no meio do terapêutico a gente diz como evolução, aqui você coloca o paciente chegou hoje muito nervoso, fez as atividades, mas sem concentração. E anota aqui, ó, já está no dia de hoje, né? Mas nada me impede de clicar e botar uma data retroativa, né? Antiga aqui. Posso colocar uma data antiga e salvo. Quando eu salvo isso, vocês podem ver que ficou salvo com a data, meu nome, tudo direitinho. Se esse paciente for compartilhado com o outro terapeuta pode fazer a mesma coisa. Aí aqui aparecer o nome do outro terapeuta, a data e o que ele escreveu. E isso, os dois terapeutas, ou mais de dois terapeutas que tem aquele paciente compartilhado, ele consegue ver tudo isso. Consegue ver os jogos que o paciente fez e as anotações desse paciente. Aqui você consegue ver as habilidades. Se eu clicar aqui em cima, aqui, ó, como você pode ver o mouse, se eu clicar por habilidade, eu consigo ver aqui as habilidades que foram treinadas com aquele paciente. Aquele nosso jogo que a gente jogou, Acerte a Topeira, só ele que a gente jogou, ele já treina velocidade, processamento, uma habilidade. A outra habilidade que ele treina também, atenção seletiva. A outra habilidade que ele treina é controle inibitório. Então, assim, um jogo que a gente fez, já treinamos essas habilidades com a criança e a nossa inteligência artificial vai salvando isso tudo na memória dela para poder depois te trazer um relatório sofisticado e detalhista sobre aquela criança. Então vocês podem ver aqui embaixo, tem um botão gerar análise com IA. Quando você gera essa análise, a IA pega todas as anotações do terapeuta que a gente fez, né? Por exemplo, todas as anotações de todos os terapeutas, todos os jogos que foram feitos, analisa o desempenho do paciente e te traz uma informação bacana. E aqui a gente tem uma coisa muito legal que é o assistente de IA, assistente IA. O que é o assistente IA? Como você pode dizer isso aqui, diz, ó, olá, sou a IA da Play Terapia. Como posso ajudar com esse paciente hoje? Aqui tem uma magia muito, assim, você dizer, é a cereja do bolo, que é onde você consegue conversar com a nossa inteligência artificial sobre aquele paciente. Além da nossa inteligência aprender com você, ela consegue aprender com todos os outros terapeutas que estão compartilhando aquele paciente e estão conversando sobre aquele paciente. Por exemplo, se tem uma nutricionista, conversou com a nossa assistente aqui, disse alguma coisa para ela, ela vai entender aquilo e depois, quando você perguntar aqui, ela vai te retornar dizendo informações valiosas. Tipo aqui, se eu dizer aqui, hoje o paciente tem ideia e ultimamente está com dificuldade para concentração. Tem alguma... Pode me ajudar com isso? Aí eu mandei, tá vendo? Nossa inteligência artificial, ela vai entender ali, conversar com a gente e vai trazer uma resposta ali. A gente ainda não tem muitos dados sobre esse paciente que a gente criou aqui agora para poder fazer esse vídeo teste para vocês. Mas se você tiver um paciente que já tem vários jogos treinados, que já fez vários jogos com ele, já fez várias anotações, ou talvez já conversou com a nossa própria assistente sobre aquele paciente, você conversou, disse tudo sobre o paciente, foi relatando, ela vai guardar essas informações para te trazer intervenções melhores. Aqui já me diz, olá, Caio, compreendo sua preocupação. O histórico de prontuário indica que o paciente até apresentou dificuldade de concentração na última sessão, o que reforça a importância de focar nessa habilidade. Então ele já percebeu que nesse jogo aqui que a gente jogou, Acerte a Topeira, o paciente realmente teve bastante erro, tá vendo? Ele regrediu aqui no nível e ele entendeu isso e está trazendo para a gente aqui tudo escrito. Agora sim, a gente está com um paciente
que não treinamos nada com ele ainda, não falamos nada sobre ele para nossa inteligência artificial. A única coisa que eu coloquei é isso aqui, ó, essa anotação aqui. Não conversei nada aqui ainda com ele, só dei esse comando aqui, essa informação, e mesmo assim ele já me trouxe algumas coisas interessantes aqui. Imagine se eu abasteço bastante esse paciente com os jogos, as anotações, né, que é a visão do terapeuta, que eu converso mais com a minha assistente. Depois eu posso simplesmente pedir ela para fazer um relatório para mim, e ela vai trazer um relatório excelente para poder você entregar para os pais, para um outro para um médico ou para um outro parceiro de profissão, além de ter aqui a criação automática do relatório. Você tanto pode conversar aqui com a inteligência para ela te trazer um relatório, como você pode clicar aqui e ela te trazer um relatório mais resumido, mas também muito importante que você vai, assim, quando você lê, claro que tem que ter o olhar do terapeuta, nunca vai substituir o terapeuta, porque quem tem que ler e ver se está tudo certo é o terapeuta, porque por mais que a inteligência artificial é treinada para isso, pode ter falhas, então o terapeuta ele tem que ler o relatório e estar de acordo com aquele relatório, mas vou ser sincero para você, os testes que a gente fez aqui, a nossa equipe fez, que a gente está fazendo teste incansável em outras clínicas, tem clínicas parceiras que estão aplicando e a gente está trazendo, está pegando os feedback, assim, está trazendo um relatório bastante interessante e muito bom. Então, aqui, como vocês viram, simplesmente eu posso vir aqui em ver relatório por jogos, os jogos que foram feitos, e as informações daqueles jogos, por habilidade, aqui traz todas as habilidades que foram treinadas com aquela criança, com aquele paciente, o desempenho dela naquelas habilidades, e te dá até dicas e sugestões do que fazer para melhorar aquela habilidade. Como no jogo também aqui te dá sugestões, né, para você poder, o que você poder trabalhar com a criança. E quando eu clico aqui na assistente aqui, que é onde eu converso com a minha assistente sobre aquele paciente, para trazer mais informações. E o interessante também é que você consegue filtrar por data. Além de você ter aqui, você tem aqui, ó, gerar relatório por período. Às vezes você não quer pegar um relatório gigantesco da criança durante um ano, as atividades da criança durante um ano. Não, eu quero ver o desempenho da criança durante um mês. Eu venho simplesmente aqui selecionar, vou pegar desde o dia 7 aqui, até o dia 7 do 11 até o dia 7 do 12, que é hoje no caso. Aí quando eu seleciono aqui, toda criança que eu clicar ver relatório, só vai ter informações daquela data, sabe? As informações vão ser daquela data. Pode ver aqui, ó, as informações, anotações daquela data, da data do 7, que é de hoje. Mas se eu venho aqui e troco, vou botar dia 6, até o dia 6, e clico em ver relatório, não vai ter nada, porque a gente acabou de criar esse paciente aqui. Então você consegue ver as análises e conversar com a nossa assistente de acordo também com o período que você achar interessante. Então, gente, esse é um básico aqui da funcionalidade da nossa plataforma. Qualquer dúvida, a nossa equipe, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, está disponível para conversar e tirar dúvidas. E é bastante importante essa ferramenta que auxilia os terapeutas. Na verdade, é uma ferramenta para ser o assistente, o braço direito do terapeuta, e nunca substituir, porque a gente precisa de ter as informações e os dados, como eu mostrei aqui, sendo abastecido pelos terapeutas, para a nossa inteligência artificial saber entender sobre aquele paciente e trazer insights ricos e importantes e para ajudar tanto na criação do plano terapêutico quanto para criar relatórios. Então tá bom. Um abraço a todos aí. Até a próxima.